Irmãos, nós estamos estudando Eclesiastes. Nós já falamos sobre os dois primeiros capítulos, capítulo 1 e 2. Nós não estamos estudando versículo por versículo. Nós estamos estudando os temas principais. Como eu disse, eu estou usando um livro do Ed René sobre Eclesiastes, um livro chamado o livro mais mal-humorado da Bíblia. E nesse capítulo 3, ele vai selecionar um tema muito interessante, que é falado a partir do verso 9. Então, capítulo 3, verso 9. Eclesiastes 3, 9. Diz assim: Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade. E no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus nos prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Amém. Então deu para você perceber aí que o Eclesiastes é um livro difícil, né? Ele fala umas coisas esquisitas. É um livro de questionamento, é um livro filosófico, é o livro mais filosófico da Bíblia. Faz muitas questões, muitas perguntas. Uma hora, o Eclesiastes, que é o pregador, né? O que quer dizer essa palavra? O pregador é aquele que fala. Uma hora parece que ele é um pessimista, cético, outra hora ele é um homem de fé, otimista em relação à vida. Então, é um homem que está numa procura, numa busca. Nós estudamos no capítulo passado, ele está buscando a felicidade, ele busca nas coisas, nas posses, das mulheres, no trabalho, e aí nós chegamos a uma conclusão aqui sobre isso na semana passada. Hoje ele continua, e aí no final desse capítulo ele entra no tema que eu vou abordar aqui hoje. Depois, mais para frente, nós vamos voltar alguns versículos do capítulo 3, nos próximos estudos. Nós vamos falar sobre injustiça, como vencer a injustiça. Nós vamos falar sobre a falta de sentido da vida, às vezes, sobre o determinismo, a vida é determinada ou não é determinada, é a gente que faz ou é o destino que faz. Então isso a gente vai estudar para frente. Hoje o tema que nós vamos estudar e extrair desse capítulo 3 é a morte. Então, ele fala aqui da morte em alguns versos, e apresenta a morte como esse grande dilema, grande problema, o grande drama da raça humana, do ser humano aqui nessa terra, é a morte. Tem um trecho que quando eu fui falar da morte eu lembrei, que é um filme baseado na obra do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Tem um texto que eu falei, eu preciso achar esse trecho lá, que eu acho muito legal. Ele diz o seguinte, sobre a morte: cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra.
aquele fato sem explicação, que iguala tudo que vive num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Né? A morte é essa coisa que todo mundo tem que lidar, todo mundo tem que enfrentar, essa é a grande realidade da vida humana. Então, a primeira coisa que a gente percebe, que eu quero abordar aqui hoje, é que a morte ela sempre será uma inimiga. A morte é uma inimiga nossa. A morte é inimiga de todos nós. Por que eu estou falando isso? Porque já teve épocas da história da igreja que, talvez por causa da vida, das perseguições, do sofrimento, muitos cristãos chamavam e chamaram a morte de amiga. Né? Fala assim, minha amiga morte. Né? Tem muitos autores clássicos, teológicos, devocionais, que dão a ideia que a morte é uma coisa agradável. E, biblicamente falando, a morte nunca é uma coisa agradável. A morte sempre foi e sempre será inimiga da boa criação de Deus. E a gente sempre tem que ter essa perspectiva. A morte é nossa inimiga. A morte não é da vontade de Deus. Então essa é a primeira coisa. Porque o Ed René conta que quando ele fala que ele detesta a morte, que ele tem nojo da morte, muita gente escreve, os irmãos escrevem, mas pastor, você não precisa ter medo da morte. Eu falo, não tenho medo da morte, eu só não gosto dela. Eu só não gosto da morte. Então, essa é uma ideia. Até porque no nosso mundo, o suicídio tem crescido de maneira assustadora. Isso também é uma coisa para a gente pensar. Em alguns lugares é a quarta causa da morte de adultos. Quarta. As pessoas estão se matando muito. Isso de todas as faixas etárias, adolescentes, jovens, em muitos lugares. Então a morte é a nossa inimiga. Essa é a primeira coisa, a morte é a nossa inimiga. A morte é inimiga, nunca amiga. Nunca a morte é nossa amiga, é uma coisa boa. Sempre tem que ser vista dessa maneira. Por quê? Por quê? Em Eclesiastes ele vai falar, porque ela contraria a essência do ser humano. Então, se você ler aí o capítulo 3, versículo 11, você vê, algumas traduções dizem assim, Deus pôs o anseio pela eternidade no coração do homem. O coração do ser humano anseia por viver. O coração humano quer viver, quer conhecer, quer compreender, quer saber todas as coisas do começo ao fim. O ser humano ele quer transcender. Até o suicida, quando ele se mata na esperança de que ele vai sair de um sofrimento por alguma coisa melhor. Então, há essa tendência, essa coisa natural do ser humano. Então, a morte, ela contraria o que é nosso, né? O que é essencial. Deus nos fez para a vida. Deus nos fez para a vida. E a eternidade é a antítese da morte. E no coração humano, Deus pôs esse anseio pelo eterno, pelo que é eterno. E aí a gente tenta, de todas as maneiras, prolongar a vida. O Carlos falou aqui semana passada do congresso que ele foi, e ouviu um cientista que dizia que daqui para frente o homem vai conseguir viver 120 anos, em alguns casos até 180, né, cara? Eu não duvido não, porque de fato todo o arsenal da indústria, da ciência, eles estão lutando para prolongar a vida, e a expectativa de vida das pessoas estão crescendo. Isso não é ruim. Você quer morrer? Você quer? Ninguém quer, né? Porque a gente foi feito para a vida. Essa é a nossa natureza, a nossa condição humana. E a gente quer compreender isso, quer viver mais e mais. Como eu disse, até quem se mata na expectativa de sair de um sofrimento intenso, de uma dor insuportável. De uma dor insuportável que ele não está aguentando. Então ele tenta passar para outra, de outra maneira. Então a nossa essência quer a vida. Quer a vida. Segundo, no verso 16 e 17, a morte nos coloca diante do julgamento. Verso 3 e 17, 16 e 17 do capítulo 3. Ele fala isso.
Deus julgará o justo e o perverso. A morte vai nos colocar diante do juízo. E a Bíblia fala isso, que todos vamos comparecer. Agora, quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Quem está em Cristo já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas de uma maneira ou de outra, todos nós seremos julgados. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, diz Paulo em 1 Coríntios. Então, todos nós. Então, ninguém quer chegar nesse julgamento já, né? Há uma coisa interessante aqui de algumas pesquisas. Tem os médicos, o pessoal que estuda algo que acontece com o ser humano, que é o fenômeno da quase morte. Já aconteceu muitos casos, aí a ciência, a medicina, pessoas que morreram, ficaram 3 a 7 minutos, no máximo 7, alguns 8 minutos mortos, clinicamente mortos, e as pessoas voltam, né? E quase todos que voltam, eles voltam dizendo que viram um filme da vida deles, né? A maioria deles voltam e a vida deles muda, porque é como se passasse um auto-julgamento, uma autocrítica sobre a própria vida deles, sobre o vazio da sua vida. E aí muitos vão buscar a Deus, na igreja, outros vão buscar de outra maneira, mas todos têm uma espécie de um confronto com ele mesmo. É um auto-julgamento, uma autocrítica. Isso que os cientistas dizem, os médicos dizem desse fenômeno da quase morte, ou da morte. Aí a pessoa volta, fica alguns minutos desacordada. O que você viu? Qual foi a sua experiência? Eu vi minha vida inteira, eu vi isso, eu vi aquilo. Então isso é uma coisa já comprovada. Então a ideia do julgamento já está até dentro de nós mesmos, né? Nós mesmos, e às vezes há julgamentos na Bíblia que acontecem na própria vida, nem precisa chegar lá depois. Mas a morte nos coloca diante disso. Todos nós seremos julgados e vamos comparecer diante do tribunal do Senhor. Terceira razão que o Eclesiastes coloca é que a morte nos nivela por baixo. A morte nos nivela por baixo, ele diz, né? Todos vão morrer. Como o cachorro morre, como o animal morre, o ser humano também vai morrer. Verso 18 a 21, capítulo 3, 18 a 21. Olha, o animal perde o fôlego de vida, o homem também. Todos morrem. E nos nivela como o animal que morre também. O livro de Eclesiastes, ele não tem a revelação completa de Deus. Ele não tem perspectiva de eternidade, ele é um livro escrito debaixo do sol. Tudo que ele fala é debaixo do sol. Então ainda não há revelação sobre céu, sobre inferno. Ele não tem esse conhecimento. Então, por exemplo, às vezes eu recebo os folhetinhos lá em casa dos Testemunhas de Jeová. Aí eles, para provar a teoria deles, eles enchem, a maioria dos textos básicos deles são os textos de Eclesiastes. Pode observar. Então eles estão pegando uma revelação parcial, que não é completa, que ele não sabe nada, ele diz aqui o lugar dos mortos, depois da morte não há conhecimento, porque o Eclesiastes ele não sabe disso. Não foi revelado. A revelação de Deus foi progressiva na história. E a revelação plena se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus é a revelação definitiva, completa e plena. E todo o Antigo Testamento tem que ser lido à luz de Jesus. Tanto é que eu vou concluir esse estudo aqui colocando Jesus na conversa, né? É Jesus que nos dá a solução para a morte. Porque o Eclesiastes ele para no meio, porque ele não tem solução. Ele não tem revelação do céu, ele não tem revelação do que vem depois, então ele é um homem debaixo do sol. Um homem que não vê além do sol, além do eterno. Ele tem a concepção de Deus e Deus tem a revelação para ele daquele tempo. Então essa é a ideia dele. Ó, nós vamos morrer, todos morremos. E essa, de fato, é a realidade. Por isso que é um livro, às vezes, ácido, né? Um livro duro, porque nos coloca, de fato, é assim. E aí essa ideia dele do fôlego. A palavra fôlego é o mesmo, Deus soprou, é a mesma tradução, fôlego e espírito. Fôlego e espírito, vento, sopro. No Antigo Testamento, dependendo da tradução, você vai ver que é a mesma coisa. Quando uma pessoa expirou, morreu. Perdeu o fôlego, perdeu o espírito. Então ele diz assim, para onde é que vai o fôlego? Será que o fôlego vai para cima do homem e do animal vai para baixo? Quem é que sabe? Ele mesmo não sabe. Né? Ele não sabe, ele não tem essa consciência ainda. Ele deduz que o espírito, que é o sopro de Deus, volta para Deus. Mas ele não tem essa compreensão. Mas a morte é nossa inimiga por causa disso.
Como morre um animal, morre um ser humano. E morre das maneiras mais estranhas, estúpidas, banais possíveis. Como às vezes o animal também. E a quarta questão que ele coloca é isso. Ninguém sabe, ele diz, né? Ninguém sabe o que há depois da morte. Ele está dizendo isso, ó, ninguém sabe. Como é que você pode saber? Ninguém voltou de lá para contar. Tem umas pessoas que dizem que morreram, ficou 5 dias morto e depois voltou. Eu já ouvi alguns, mas eu não acredito nessas pessoas, né? Esses aí da ciência não é aquela morte lá, é o cara, ainda os órgãos vitais pararam, mas ele consegue voltar. Então, o livro dele está nessa perspectiva de um homem que olha aqui para a história e fica questionando o sentido da vida à luz das injustiças desse mundo e à luz da própria morte. Como é que a gente sabe o que vai acontecer depois da morte? Essa é a grande questão. E apesar disso, ele tem a solução dele. A solução dele é a mesma do livro todo. A gente tem que aprender a viver à luz da morte. Né? O que fazer? Né? O que fazer? Essa é a questão. O que fazer? O que fazer? Sim. Aprender a viver. Já que você vai morrer, viva da melhor maneira. Desfrute do seu trabalho. Seja feliz. Essa é a recompensa do trabalho que Deus nos deu. Nessa perspectiva, aprenda a viver. Viva com sabedoria. Desfrute do trabalho que Deus lhe deu, da recompensa que o Senhor deu para você. Desfrute. Essa é a ideia dele. Aprenda a viver. Viva bem. Viva da melhor maneira possível. Faça da morte um mestre. Já que eu estou indo, já que eu estou cada dia mais perto dela, eu vou aproveitar. Aí no capítulo, no verso 1 a 8, ele fala do tempo e da ocasião. Há tempo para tudo, então eu vou viver o melhor possível o meu tempo. Eu vou aproveitar a minha ocasião. Eu vou aproveitar a oportunidade. Porque há tempo para todas as coisas, então eu vou aproveitar o tempo. Vou aproveitar a vida que Deus me deu, diz o Eclesiastes. Essa é a perspectiva dele e deveria ser a nossa também. Deveria ser a nossa perspectiva. Já que nós vamos morrer, vamos aproveitar, vamos viver a vida da melhor maneira que Deus nos proporcionou. Vamos aproveitar o tempo, pois o tempo é uma dádiva, é um dom que Deus nos dá. Vamos viver com sabedoria. Vamos existir com consciência da oportunidade da vida. Tem uma expressão lá da latinha, acho que é latina, Carpe diem, aproveite o dia, é o título do livro que o Marcos está vendendo. Aliás, é um livro muito bom, viu? Quem quiser comprar, são 2 livros, né, Marcos? Vale a pena os irmãos comprar. Carpe diem, aproveite o dia, desfrute o dia, viva o dia, aproveite o tempo que o Senhor está colocando diante de você, não deixe passar, aproveite a oportunidade que Deus está dando. Se você é jovem, ele diz lá na frente, jovem, aproveite a sua mocidade, antes que venham os maus dias. Saiba que Deus vai lhe pedir contas. Então viva da maneira mais sábia possível, mas aproveite, desfrute. Pois no capítulo 9 ele diz, a melhor coisa para o homem é amar a mulher da sua mocidade, é alimentar-se, é desfrutar-se, já que você vai morrer. Então é uma perspectiva não errada, não errada. Se a gente souber viver e aproveitar. Tem um livro tem uma escola de pensamento grega, de filosófica, assim, hedonismo. Hedonismo é a ideia de que a gente vive só para ter prazer. Então, essa escola ensinava que o cara tinha que só ter prazer na vida. Então, de maneira irresponsável, irrefletida e tal. E esse é aquele prazer sem Deus. Aí tem um autor americano chamado John Piper, que ele escreveu um livro chamado O Hedonismo Cristão. No Brasil, os tradutores ficaram com medo dessa palavra, então não traduziram com esse nome. Então traduziram o livro por Teologia da Alegria. Teologia da Alegria. E a ideia dele é o seguinte, Deus fez o ser humano para o prazer. E o prazer verdadeiro está em Deus.
Há um impulso no ser humano para a alegria, para a felicidade. Essa ideia antiga é de Agostinho, é da própria Bíblia. Deus nos fez para ti. A nossa alma vai estar em desassossego enquanto não encontrar Deus. Enquanto não descansar em Deus. Ou na linguagem dos outros teólogos, né? Aquele buraco na alma humana só pode ser preenchida por Deus. E o ser humano busca o prazer em várias fontes, mas ele está buscando o prazer eterno que só se encontra em Deus e nas coisas de Deus. Aquilo que eu falei na semana passada, que a gente desfruta de Deus desfrutando das bênçãos de Deus. Que a gente adora a Deus recebendo as dádivas de Deus, visíveis, materiais, pessoas, humanas. A gente glorifica a Deus desfrutando do que Deus nos dá de maneira sábia. Então, esse livro é um livro extraordinário. Aí, para piorar, eles mudaram o nome, não é mais Teologia da Alegria, agora é Em Busca de Deus o livro. Piorou ainda o título, né? Mas é um livro que vale a pena você ler, um autor que vale a pena você conhecer, que nos ensina isso. Nós somos criados para o prazer, para a felicidade, para a alegria. E esse prazer verdadeiro, essa alegria verdadeira está em Deus. O Eclesiastes sabe disso. Ele fala, que bem há se você vai comer e beber sem Deus. Ele fala, não tem prazer, mas com Deus, aí a vida ganha dimensões. Quando a gente tem aquela consciência que eu falei, que tudo vem de Deus, e ao desfrutar das coisas, está glorificando a Deus e reconhecendo que não é o nosso braço, a nossa força, mas é tudo dádiva do Senhor. Aí a vida ganha sentido. Aí o prazer se torna mais prazeroso do que longe de Deus. Naquela figura de linguagem do C.S. Lewis, o ser humano ele fica brincando com um pocinho de lama aqui, é como uma criança brincando na lama, sem saber que 2 quadras para frente há um imenso mar e oceano, e ele fica lá brincando. E o C.S. Lewis diz, o ser humano fica buscando no vício, na prostituição, buscando em tantas coisas, sem saber que a alegria está muito próxima dele, que está em Deus. E o Eclesiastes chega a essa conclusão: vou desfrutar da bênção de Deus, vou aprender a viver, porque a morte vai nos ensinar, né? Querendo ou não, você está mais perto da morte do que quando esse culto começou. Essa que é a verdade. Você entendeu? O tempo está... Essa é a grande verdade, que não tem como você fugir. Então você tem que aprender a viver. E o Eclesiastes tira essa lição. Eu gosto muito de um texto que circula na internet, que é de um autor, dizem que é de um poeta lá de Portugal, mas outros dizem que não é. Mas ele diz assim, eu vou ler para você. Se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais. Seria mais tolo ainda do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas levaria a sério. Seria menos higiênico. Correria mais riscos. Viajaria mais. Contemplaria mais entardeceres. Subiria mais montanhas. Nadaria mais rios. Iria a mais lugares onde nunca fui. Tomaria mais sorvete e menos lentilha. Teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto da sua vida. Claro que tive momentos de alegria, mas se pudesse voltar a viver, trataria de ter somente bons momentos. Porque se não sabem, disso é feita a vida, só de momentos. Não percas agora. Eu era um desses que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas. Se voltasse a viver, viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, começaria a voltar a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim de outono. Daria mais voltas à minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças, se tivesse outra vez uma vida pela frente. Mas já viram, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Essa é a ideia dele, né? Ele está dizendo, então, é alguém que constatou que poderia ter vivido melhor. Que poderia ter vivido melhor. E a Bíblia sempre chama o dia para a gente viver o dia chamado hoje. A gente deixa de viver o hoje pensando no amanhã. E preocupado com o amanhã e deixa de desfrutar o agora,
o tempo que Deus nos deu, o dia que Deus nos deu, o dia chamado hoje. O dia chamado hoje. Aí, baseado nesse texto, tem a música popular dos Titãs que diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. A gente passa a metade da vida querendo mudar os outros e não muda a gente mesmo, né? Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. E daí ele falou: o acaso vai me proteger, né? O acaso não protege, é só Deus que protege, né? Mas essa ideia aqui da poesia é de aprender a viver. De viver com sabedoria, mas de desfrutar da presença, da graça e da bondade de Deus. O Eclesiastes diz isso: essa é a recompensa que o Senhor deu ao ser humano. É isso que ele colocou para nós. Versículo 12: sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É isso que Deus nos colocou. Aprender a viver. Segunda coisa, que aí eu já vou sair do Eclesiastes, nós devemos lutar contra os poderes da morte. Pastor, Oi. vamos comentar para chegar no assunto. Eu ouvi ontem uma frase que falava que as pessoas procuram ter mais dias na vida, enquanto que o certo é ter mais vida no dia. Essa é boa. E me lembrou uma piada que eu estou segurando para contar, mas eu vou contar, eu vou dar uma limpada nela aqui, não pode contar tudo. Que o cara foi no médico, aí foi lá e falou para o médico lá, o médico examinou, falou: doutor, eu quero viver 100 anos. Aí o médico falou: é mesmo? Então o médico pegou a ficha, então vai lá, você tem algum vício? Não. Você tem vida sexual ativa? Não. Você dorme tarde? Não. Você... Aí começou a fazer um monte de perguntas para o cara do que ele fazia. Você come picanha com gordura? Não. Você come doce? Não. Ele começou a falar um monte de coisa. E o médico parou assim, o médico não era crente, não era assim: vem cá, para que você quer viver 100 anos com a vida chata dessa? Por que você quer viver tanto com a vida dessa? Né? Foi essa história dele aí, né? Então, essa segunda coisa aqui, lutando contra os poderes da morte, que não está propriamente no Eclesiastes, mas está na nossa realidade, e está no Novo Testamento, nós estamos vivendo num mundo onde há uma cultura de morte. Assistindo o jornal hoje, o cara lá no carro, lá, bateu no retrovisor do outro, o cara virou, perseguiu, foi e matou o pai, acertou o filho, com os outros, a mãe, a mulher, os outros implorando, o cara vai lá e mata, porque encostou. A outra no mesmo jornal, a outra lá, porque na lanchonete não tinha o cheeseburger dela, ela desceu e bateu na atendente, quebrou o vidro, a mulher nervosa, estressada, e só tudo no jornal da tarde, hoje, 1h da tarde. Mostrando o estresse das pessoas, o nervosismo, a angústia, como a banalização da vida, como as pessoas estão violentas e a morte se tornou uma coisa comum, um lugar comum. Matou o fulano, ninguém liga mais, morreu o outro, ninguém liga porque a morte se tornou um negócio, a vida perdeu o sentido e o valor, é a banalização da morte, é a banalização da violência. Nos filmes, nos videogames, é a morte sendo emoldurada, sendo adorada, e ninguém luta contra esses poderes, porque a gente se acostumou com isso. A gente acostumou, a gente não fica chocado, nem revoltado a gente fica, porque se tornou tão comum, tão normal, as pessoas morrerem, matarem. Ontem, no jornal de ontem, antes as pessoas mais velhas diziam para mim assim: eu não assisto mais jornal. Eu falei: não, eu tenho que assistir. Hoje eu estou chegando no ponto que eu falo: não vale a pena mais assistir. Porque nesse dia eu assisti no jornal, eu chorei 2 vezes no mesmo jornal. Então ontem falou lá o rapazinho, primeiro emprego, ganhou o primeiro salário, comprou o presente para levar para o pai, 16 anos.
Aí esbarrou no cara, o cara ficou bravo, deu um tiro e matou o rapazinho de 16 anos. Então é a banalização, as armas, a violência, da televisão, da mídia, e os poderes da morte aí, e as guerras e mais guerras e mais guerras, que são feitas, e a gente vai se acostumando com isso, porque a gente perdeu o valor da vida. Então, o que a Bíblia nos chama a ser, talvez em lugar disso aqui, lutar contra os poderes da morte, é ser apaixonado pela vida, defensor da vida, amar a vida, valorizar a vida. E você vê os meninos, tem meninos que se reúnem pela internet para tudo se matar junto, fazer um suicídio coletivo. Lá em Brasília tem um shopping que os caras proibiram entrar os meninos lá, que eles iam lá no topo para se matar. Cada dia um se matava, pulava lá e se matava, porque eles combinavam pela internet, suicídio assistido, coletivo, os meninos de 14, 15 em depressão, os meninos emotivo, que os meninos estão se matando, sofrendo, depressivo, deprimido, e as músicas também só levam à depressão, à morte, à doença da alma. A alma está enferma do povo. Parece aquela linguagem lá do Apocalipse que diz: pelo bramido do mar, os povos ficarão em pânico. Em pânico. O pânico vai tomar conta das pessoas. E eles desejarão a morte, diz lá no Apocalipse. E diz lá quando abrir o poço e sai aqueles demônios para atormentar as pessoas, e as pessoas vão desejar a morte. Muita gente desejando a morte, querendo a morte, glorificando a morte, porque perdeu o poder da vida, a alegria de viver, o prazer de existir, de viver, que Jesus veio em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida plena. O propósito é da vida completa aqui, agora. Nossa salvação começa aqui, e a vida eterna que nunca acaba. Então a gente tem que lutar pela vida, amar a vida, ser um apaixonado por toda a vida humana, até a vida animal, a vida do planeta que está ameaçado pelo aquecimento global, das geleiras que estão se derretendo, do clima que está se invertendo. E a gente tem que amar a vida do planeta. A vida que Deus fez, que Deus criou, que soprou a vida. Ele é o Deus da vida, Ele não é o Deus da morte. Ele é o Deus da vida, que gera vida. Toda ação de Deus gera vida. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu, para libertar os oprimidos, né? Dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, os cativos, e apregoar o ano aceitável, o dia da salvação do nosso Deus, disse Jesus. O Espírito estava sobre ele para gerar vida e salvação, e cura e libertação. E os nossos sistemas de pensamento, de valores, aí essas doenças, anorexia, eu estava vendo uma foto ali, dá até angústia de ver, as bizarrices. Meu filho estava assistindo um programa que mostrava as pessoas por causa da beleza. Eu falei: Deus do céu, desliga isso, por favor. Não dá para ver essas bizarrices, essas loucuras, porque os ídolos da morte, da aparência, da casca, do exterior, do status, que vai gerando uma geração sem valor nenhum, sem vida, sem prazer. Essas gerações. O que está acontecendo com o mundo? Aí você vai lá na roça, lá na minha tia que viveu na roça a vida inteira, criou 14 filhos, nunca viu essas coisas tudo, a mulher nunca entrou em depressão, a vida é bem mais simples. Porque a nossa vida hoje é uma vida complexa, uma vida de adoração aos ídolos da morte. Essas coisas assim, ó, que destrói a vida. Valorizar a vida. E nós somos chamados para isso. Para amar a vida apaixonadamente e lutar por ela. Os valores, os sistemas, os pensamentos que geram morte nas pessoas. E por último, irmãos, a vitória sobre a morte definitiva está na ressurreição.
de Jesus. Jesus venceu a morte. A morte já foi vencida. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A morte morreu na morte de Cristo. Definitivamente, Jesus deu o golpe fatal definitivo na morte. E quem crê em Cristo ressuscitará com Ele. Então, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. A nossa pregação não serve para nada. Mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, quer dizer, a morte não é a última palavra. A morte não é o definitivo. A morte é apenas uma pausa. Todos nós vamos ressuscitar. E aí, pelos evangelhos, você percebe, quem morre em Cristo, e aqui é uma coisa interessante, que a Bíblia fala da ressurreição do corpo. Porque o espírito, sem o corpo, ele não é completo na perspectiva bíblica. Então, eu quero fazer um estudo aqui chamado assim, melhor do que o céu. O que é melhor do que o céu? É a vida após a morte. Entendeu ou não? O que é melhor do que o céu? É a vida após a morte. Ou seja, a vida após a morte, a gente vai estar consciente. Porque a gente não fica dormindo. Porque Jesus respondeu lá, falou assim, Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então eles estão vivos, conscientes. Mas eles não estão completos, porque eles não estão no corpo. No hebraico não existe uma palavra para corpo. Porque no hebraico, corpo e ser humano é a mesma coisa. Então, a vida sem o corpo não é vida completa, não é vida definitiva. Então, quando a gente fala assim, a gente vai morrer, vai para o céu e vai ficar lá, a alminha desencarnada, né, cantando harpa. Não é ainda o ideal de Deus, não é ainda. Não é o melhor de Deus ainda, não é. O melhor é a ressurreição do corpo. É quando o corpo e o espírito se encontrarem e você receber o corpo glorificado. O corpo espiritual, semelhante ao de Jesus. Por isso que Jesus é o primogênito, é o primeiro. Nós vamos ressuscitar na semelhança de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele começou a nova criação, a nova geração de pessoas. Jesus é o primeiro. Nós vamos todos seguir ele, todos teremos corpos espirituais, glorificados. Na linguagem de Paulo lá, nós vamos se revestir. Paulo diz lá, eu quero já ser revestido, não quero nem me despedir, eu não quero nem morrer, eu quero ser revestido do corpo glorificado, do corpo espiritual, do corpo perfeito, do corpo sem pecado, do corpo espiritual. E aí será o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, na ressurreição final. Então Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nós também estaremos com Ele, mas a glória mesmo é na ressurreição de todas as coisas. Quando nós estaremos com Ele para sempre no corpo espiritual, desfrutando da vida eterna. Então essa é a solução de Deus para a morte, a ressurreição. Quem crê em Cristo já passou da morte para a vida. Quem crê em Cristo tem a esperança gloriosa, a âncora da alma, é a nossa esperança, que Jesus ressuscitou. Quando os cristãos falavam alguma coisa sobre vida eterna, salvação, leia a Bíblia, você vai ver na Bíblia lá, na maioria das vezes eles não falam muito assim de, quando você morrer você vai para o céu? Procura na Bíblia, vê se você acha essa frase. Você não acha. Você não acha essa frase na Bíblia. Você acha lá, Jesus ressuscitou. Nós também ressuscitaremos. Essa é a esperança, é a ressurreição e a restauração de todas as coisas. O sistema mundano será destruído, mas todo o universo será restaurado. O universo e o multiverso, e as galáxias, e tudo que existe. Porque Cristo é o Cristo cósmico, que atrai tudo a Ele, e Ele vai redimir todas as coisas. E a criação, que são todos os seres criados, está gemendo. Quer dizer, o planeta geme por causa do pecado, esperando a revelação, a ressurreição de todos os crentes, os filhos de Deus. Então, você vê lá, tudo que tem vida está gemendo, esperando a volta de Jesus. Tudo que tem vida está gemendo, porque o pecado fez um mal na ordem do universo, na ordem da natureza, na ordem dos animais. O pecado afetou a ordem cósmica. A redenção também vai redimir o cosmos. Então a salvação é para os humanos e é para os animais também.
Os animais também serão redimidos. As árvores, as plantas, tudo será redimido em Cristo Jesus. Tudo, 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 tudo. Por isso que a gente não deve desprezar a boa criação de Deus. Quando Jonas falou lá, Deus falou, não vou ter compaixão dessas 120 mil almas e também de muitos animais. Está falando lá. Então, e na Nova Jerusalém também fala isso. Então a gente tem que ter essa consciência ampla e saber, nós temos esperança da ressurreição. Jesus venceu a morte. Jesus triunfou sobre a morte. Os poderes do inferno foram vencidos na cruz do Calvário. Satanás e seus demônios foram despojados. E o poder, o pavor da morte que afligiu foi destruído. Agora você não precisa mais ter medo da morte. Você pode crer que você está em Cristo Jesus. Amém? A história do menino lá, pai, o que é a morte? Aí o pai fala assim, filho, quando você dorme aqui na sala, você acorda no outro dia lá no quarto. O que aconteceu? Eu não sei. É mais ou menos assim. Você dormiu aqui, Jesus te carrega para lá, você vai acordar lá e abrir os olhos diante dele. E vai ficar na expectativa da restauração de todas as coisas. Amém, irmãos? Tudo claro, né? Você não precisa nem fazer pergunta, né? Vamos orar. Né? Vamos orar. Semana que vem eu vou falar sobre injustiça. E é um negócio maravilhoso, o estudo. O estudo é maravilhoso, porque tem muita injustiça nesse mundo, né? Como vencer as injustiças desse mundo? No capítulo 4 de Eclesiastes fala demais das injustiças. Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche os seus olhos. Existe morte emocional, espiritual, física. Existe morte de relacionamentos. Existe a morte hoje na solidão. Existe morte hoje na alma das pessoas cansadas. Eu quero orar por você, se porventura você está se sentindo assim, desanimado, cansado, sem esperança, sem ânimo, sem vigor. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, e vida plena, e vida completa. Jesus veio para que você desfrute o verdadeiro prazer e alegria. Então eu quero que você feche os seus olhos e ore por você agora. Diz: Jesus, tira do meu coração o desânimo, tira do meu coração a depressão, tira da minha alma, Senhor, esse cansaço existencial, tira de mim, Senhor, essa ansiedade, essa angústia, porque Jesus veio para me dar vida. Às vezes o inimigo está tentando roubar sua paz, sua alegria, sua fé. Você tem andado cabisbaixo, angustiado. Em nome de Jesus, rejeite tudo isso. Rejeite o poder da morte sobre você, na sua família, no seu corpo, nas suas emoções. E diga: Deus, eu quero essa vida plena que Jesus veio me dar. Rejeite o ladrão que é o inimigo da sua alma. E fale com o Senhor agora, coloque sua vida na presença deles. Deus, eu quero vida plena, eu quero tudo que o Senhor Jesus tem para me dar, eu quero desfrutar, eu quero viver. Eu não quero viver como um fracassado, miserável, eu quero viver como um filho do Senhor. Nesta hora, Senhor, nós estamos na Tua presença para Te agradecer, porque o Senhor nos deu vida, e vida plena em Jesus Cristo. Nós estamos alegres porque Jesus derrotou todos os poderes da morte, os poderes do inferno, do pecado. Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Ele cancelou a nossa condenação. Ele levou os nossos pecados. Nós te agradecemos porque Jesus morreu e ressuscitou. E está vivo, e está hoje aqui, e está em nossos corações, e veio para nós, por nós, e vive em nós, Senhor, para nos ensinar a viver, para que nós possamos desfrutar da presença de Deus, da bênção de Deus, da graça de Deus. Por isso, meu Pai, nós oramos e rejeitamos todo pensamento de morte, todo sentimento de morte,
todos os valores da morte, da tristeza, da destruição, do ódio, da violência. Nós rejeitamos tudo isso, Senhor, na nossa mente, na nossa alma, nos nossos sentimentos, e pedimos que o Espírito do Senhor nos traga a vida, e a vida plena aqui de Jesus. Pedimos que o Senhor nos traga a vitória, a alegria, a paz, o descanso, o regozijo, a confiança, a fé, a segurança, a esperança gloriosa no Teu nome, Jesus. Que o Senhor limpe o nosso coração e a nossa mente, que o Senhor liberte alguém aqui que está oprimido, alguém que está, ó Deus, cansado, que está abatido com peso, com a carga. Espírito Santo, tira tudo isso, Senhor. Remove o fardo pesado da culpa, da dor e da destruição, e dá a ele, Senhor, o perdão, dá a ele a libertação, dá a ele a bênção do Senhor. Porque a bênção do Senhor é que enriquece, a bênção do Senhor é que alegra. A vida sem a Tua bênção não tem sentido. Precisamos de Ti, Senhor. Clamamos por Ti. Espírito Santo, enche cada vida aqui, cada coração de ânimo, de entusiasmo, de alegria, de expectativa, de fé perseverante, de fé na vitória, na bênção, na vida, porque a vida vai triunfar sobre a morte. E nós declaramos sobre nós, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre a nossa igreja, a vida plena de Jesus. Nós nos abrimos para viver e receber essa vida, meu Pai. Nos liberte de todo fardo. Tire, Senhor, toda cadeia, toda prisão, todo sentimento, todo pensamento negativista, destrutivo. Tira todo sentimento mal da nossa alma, Senhor. E enche-nos da esperança da glória, do Espírito da glória, daquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que creem em Ti, Jesus. Aleluia, meu Pai, porque nós temos esperança. Aleluia, Senhor, porque Jesus está conosco. Aleluia, porque a vida se manifestou a nós, cheio de graça e de verdade. E essa vida é Jesus, e Ele é a nossa vitória, a nossa alegria. Aleluia, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoe cada pessoa aqui. Abençoe no corpo, na alma e no espírito, Senhor. Abençoe os que estão enfermos. Abençoe os que estão preocupados. Abençoe os que estão, ó Deus, sofrendo. Derrama o Teu bálsamo. Toca nessa vida. Toca, Senhor, nessa pessoa. Que ninguém saia daqui sem o toque da Tua graça. Sem o toque libertador do Teu Espírito. Sem a visitação do Teu amor acolhedor e sarador. Que seja assim, meu Deus, para a glória de Deus Pai. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém, Jesus.